Vou deixar esse louvor aqui um pouquinho. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Oh, quero te obedecer, Senhor. Oh, diga-se atentamente ouvir a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Meu coração, Senhor. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh, Deus, eu quero te obedecer, Senhor. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Te obedecer, Aleluia, custe o que Jesus. custar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais esse domingo. Sejam todos bem-vindos aqui ao Pegando-se as Escrituras, né? Esse é o dia que o Senhor já fez para nós. Esse é um dia de milagres, esse é um dia onde a presença do Senhor se manifesta na nossa vida, né? O Senhor já fez esse dia, as suas misericórdias já se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor está conosco.
Que o Senhor nos abençoe nesse dia, Jesus. Nós oramos, Pai, por essa manhã, por esse domingo, que seja um domingo na tua presença, Deus. Que o Senhor venha direcionar todo esse estudo do apegando-se, venha, Senhor, se revelando cada vez mais a nós, através das Escrituras. A tua palavra, Senhor, ela é luz para o nosso caminho. E nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela permaneceu, né, fiel, fiel, assim, durante tantos anos, Pai. E a gente tem aprendido tanto aqui através da tua palavra. E ela permanece fiel, e ela permanece viva, e ela permanece eficaz para o dia de hoje, porque as tuas escrituras foram inspiradas pelo teu Espírito Santo, e ela se torna nova, e ela nos revela a ti, Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor coloque fome e sede no nosso coração, de buscar realmente aprender a tua palavra, Senhor. Aprender, Deus, a caminhar contigo dia após dia. Marque essa agenda conosco, Senhor, que a gente possa te conhecer mais e mais. Essa é uma oportunidade aqui no domingo, no Apegando-se, mas a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa casa, né? A gente pode buscar, ler e conhecer as Escrituras que o Senhor tem para nós. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos estudar Êxodo 19. Mas antes, como a gente sempre faz, né? A gente vai fazer um resumo aqui de Êxodo 17 e 18, que foi do domingo passado. É, vocês podem assistir ou apegando-se às escrituras. Fica sempre gravado no YouTube da Anglicana ZN, né? E vocês podem ir lá e assistir. Sejam muito bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez, né? Que a gente possa estar aqui aprendendo juntos através da palavra do Senhor. E, e falando um pouquinho sobre Êxodo 17 e 18, eu vou ficar tomando hoje bastante água, porque a minha voz não está muito legal, mas é, a gente viu aí a semana passada alguns aprendizados, né? Foi tão maravilhoso. No capítulo 17, a gente viu aquela história lá de bater na rocha, né? De tirar água da rocha, porque os israelitas continuavam murmurando, né? Já tinham recebido de Deus as codornizes, o maná, né? Já tinham sido alimentados, mas caminharam mais um pouco pelo deserto e aí faltou água. E aí, junto com a falta de água, veio a reclamação, né? E aí a gente viu aqui como Deus orienta Moisés a bater na rocha e que da rocha brotou água miraculosamente ali para eles. Na verdade, toda essa jornada dos israelitas no deserto tem sido uma jornada de milagres, de efeitos sobrenaturais, não feitos pelas mãos de homens, mas pela mão de Deus, né? A gente tem visto isso. E aí a gente viu também uma vitória que eles tiveram contra uns povos amalequitas, que a gente vai ver mais na frente que esses povos, eles são muito rivais, né, dos do povo de Israel. Então, eles Deus deu ali uma estratégia de batalha, né, que a gente aprendeu aqui também, o poder da oração, né? Enquanto Josué estava à frente batalhando com os amalequitas, Arão e Moisés estavam orando. Então aqui a gente ficou com esse aprendizado, né, de como a oração é uma arma de guerra, né? Vencemos as batalhas no poder da oração. E aí a gente terminou esse capítulo 18. Então,
A gente viu o capítulo 18, a visita do Jetro, que é o sogro de Moisés, e umas lições de liderança, e foi riquíssimo aqui depois, se você puder ouvir, lá no Apegando-se no YouTube, né? Como foi riquíssimo os comentários depois também sobre liderança, né? Sobre você ter uma liderança compartilhada, você compartilhar os pesos, né? Da liderança, você não caminhar só, você ter líderes, líderes em treinamento, né? Líderes que te apoiem, líderes que você possa contar, que sejam pessoas confiáveis, né? Pessoas ali disponíveis, né? E foi tão lindo a gente aprender. Olha, vale a pena. Eu recomendo aí você reler, né, o Êxodo 18 e tirar dali muitas lições de liderança. Mas, enfim, chegamos aqui a Êxodo 19. E esse Êxodo 19, nossa, também maravilha, né? Maravilha, Jesus. Vamos lá. Então, é, começa aí, eu vou ler do versículo 1 ao 3, né? Êxodo 19, pega sua Bíblia, pega aqueles lápis luminosos que risca, porque tem versículo que você vai riscar aí, né? Pega café para ficar acordado, água, e vamos seguindo aqui então. Êxodo 19, eu vou ler do versículo do 1 ao 3. Diz assim: No dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Diante do monte, né? E o versículo 3 E o versículo 3 diz: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Logo que eles chegaram ali diante do monte, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. E aí Deus vai dizer aqui algumas coisas aqui para eles. Mas eu queria voltar aqui para vocês, só comentando esses capítulos aí, esses versículos, não é? Do 1 ao 3. Eu não sei se vocês lembram, é, lá em Êxodo 3, a gente vem estudando o Êxodo, né? Vem Gênesis, né, na verdade. Mas em Êxodo 3, versículo 11 e 12, eu vou só relembrar aqui a memória de vocês, né? Diz assim, é Êxodo 3, tá? Que foi quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente. Quem lembra? Aquele encontro maravilhoso, né? E aí o versículo 11 diz assim: Porém, e Deus chama Moisés, né? E aí depois de um diálogo ali entre eles, o versículo 11 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E aí diz: Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aleluia. Meu Deus, veja a fidelidade de Deus, né? Deus tinha tido esse encontro com Moisés ali, na sarça ardente, ali naquele monte. E agora, né? Deus tinha dito para ele: olha, depois que isso tudo acontecer, né? De você tirar o povo do Egito, das 10 pragas, do Mar Vermelho, vocês me encontrarão aqui. Eu encontrarei vocês nesse monte, né? E aí Moisés estava ali agora, naquele mesmo local, né? Onde ele teve aquele encontro com a sarça ardente. Aquele Monte Sinai, eu tinha dito também aqui, que ele também é chamado de Monte Horebe, né? E foi nesse monte aí no próximo capítulo, a gente vai ver onde Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, onde Moisés passa ali 40 dias diante de Deus. Esse foi a primeira subida ao monte, mas vão ter 3 subidas a esse monte de Moisés, e a gente vai acompanhar aqui, né? Então, a gente vê que esse capítulo começa dizendo
que eles faziam já 3 meses, né, que eles estavam no deserto ali, e eles finalmente chegam ao Monte Sinai. Eles chegam ao Monte Sinai. Para quê? Para se encontrar ali com Deus, né, e receber ali instruções de Deus. E esse Monte Sinai, ele há uma certa divergência, assim, onde é localizado, mas a maioria dos estudiosos dizem que ele está situado na península do Sinai, no Egito, né? E esta região é considerada sagrada, o Monte Sinai é considerado sagrado por 3 religiões. Veja aí a unidade nas 3 religiões: no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Ele é considerado um lugar sagrado, né? E tem muita gente que faz visitações, né? Eu vi que essa região ela atrai milhares de peregrinos todos os anos ali para visitar esse Monte Sinai, que afinal foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Mas aí vamos seguir aqui, porque esse texto tem algo lindíssimo. No versículo 4, eu vou ler do 4, eu vou ler o 4, e aí é nessa hora que você pega aquela canetinha colorida, sabe? Aquele lápis luminosos assim, para você grifar. Aí, olha só o que diz o versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Vocês pegaram isso, minha gente? Olha, isso é Deus, isso não é Moisés, tá? Isso não é Moisés falando, isso é Deus. É Deus dizendo assim: olha, diga aos israelitas, Moisés, vem para cá aqui no monte que eu vou te dizer uma coisa. Diga o seguinte aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. O desejo de Deus o tempo todo era trazer esse povo para junto dele, né? Vocês viram o que fiz ao Egito, o que foi que Deus fez no Egito? toda, toda aquelas 10 pragas, aqueles sinais e maravilhas que ele fez no Egito, né? Como ele passou esse povo ali no Mar Vermelho. Ele diz assim: como eu os transportei sobre as asas de águia. Meu Deus, eu fui pesquisar isso, eu achei Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, 10, 12. Pega aí rapidinho, rapidinho aqui. Ele diz assim: olha. Em Deuteronômio 32, ele diz assim no versículo 11: como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ai, meu Deus do céu, né? Essas asas de águia aqui, gente, significa proteção de Deus, provisão de Deus para esse povo, né? Deus o tempo todo protegendo o povo, levando o seu povo com asas, nas asas, como asas de águia, ali. Eu gosto muito quando eu leio as escrituras, eu gosto muito de usar a imaginação, porque a nossa imaginação é algo lindo que Deus nos deu, né? A nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Então eu gosto de viajar na mente de Cristo. Eu gosto de ler as escrituras e ficar imaginando, imaginando, sabe? Então eu imagino Deus como essa grande águia, carregando os seus filhinhos aqui, ó, nas asas, né? Nas asas, protegendo aquele povo. Eu viajo mesmo, porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é sem igual. Mas aí, seguindo aqui o, o versículo 5 e 6, e aí eu queria ler aqui com vocês, né? Porque Deus vai dar as instruções aqui. Olha o que Deus fala. Agora, se me obedecerem fielmente
e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ai, eu tenho que respirar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se vocês grifaram aí na sua Bíblia esses versículos. Ana Maria, a semana passada, ela já trouxe esses versículos, né? Ela comentou lá nos comentários sobre isso. Mas veja o que Deus diz para a gente, para mim, para você hoje, domingo. Você que pode ter acordado esse dia se sentindo um nada, se sentindo o vermezinho de Jacó, se sentindo, nada, 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 assim. Você está aqui, mas está entristecido, está desmotivado, não sei como é o seu estado aí. Mas eu sei que Deus, eu não sou eu não, viu? É Deus que está dizendo para você: olha, ei, desperta! Você é o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Chega de baixa autoestima, chega de insegurança. Você é meu tesouro pessoal. Você mesmo que se sente a pior das criaturas, que se sente falho, que se sente imperfeito, que se sente fraco. Você é o meu tesouro pessoal. Embora toda a terra seja minha. Os mares são de Deus, o oceano, tudo que eu vejo de lindo, os pássaros, as árvores, tudo, o mais belo que você imaginar aí. Pense em toda a terra. Pense nessa coisa de Natal aí, numa cidade linda, Nova York, cheia de neve, cheia de luzes. Pense em tudo aí que há na terra. Toda a terra, tudo lindo é de Deus. Mas ele escolheu você e eu como seu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Dentre todas as nações, nós somos o tesouro pessoal dele. E aí, gente, essa promessa, né? Isso que Deus falou com Moisés, não ficou só naquela antiga aliança. Não ficou só no Velho Testamento, porque você pode dizer, Ana, você está falando isso, mas isso aí foi lá atrás. Isso aí é Antigo Testamento, Ana. A gente está lendo. Êxodo é Antigo Testamento. Mas deixa eu dizer para você, a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus, ela é uma só. Ela não muda. Ela aponta para a nova aliança, que é em Jesus Cristo, que já veio. Eu e você temos e vivemos nessa nova aliança. E eu quero dizer para você, olha o que Pedro fala. Olha o que Pedro fala em 2 Pedro 2, 9 e 10. Você está achando que é tudo isso lá no Antigo Testamento? Beleza. Pega 2 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz lá. Diz assim para você, para você. Vocês aqui, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de vocês nem sequer serem povo, mas vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Ai, Jesus. Eu não sei como é que você fica depois de ler uma coisa dessa, sabe? Porque isso assim, isso não é uma palavra de um mentor, de um coach, né? De um pastor, né? Isso não é uma palavra, isso é a palavra viva de Deus que está saltando para você nessa manhã. Tá pulando aqui para você nessa manhã. Olha,
Você é povo exclusivo de Deus. Você é meu tesouro pessoal. Você foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mesmo rouca, mesmo sem voz, eu fui chamada para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso é para você. Não pense que sua voz é feia. Não pense que você não tem voz. Não pense que você não tem valor. Pense que você foi chamado por Jesus, por Deus, né? Antes de você nascer, para você anunciar as grandezas dele para essa geração, para fazer diferença nessa terra, porque você é exclusivo, é filho, é amado de Deus. Aleluia. Isso não é uma pregação, meu Jesus, isso é um estudo. Aleluia, Eu Senhor. vou levar uma bronca, Amém. mas vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. O versículo 7. Eu estou em. Você que chegou agora, nós estamos em Êxodo 19. Eu vou ver aqui agora, nós estamos no versículo 7, tá? O versículo 7. Então, eu vou lendo, resumindo aqui para vocês a história. Então, Deus levou Moisés ao monte, né? Ali depois de 3 meses, o povo chegou ali diante daquele monte Sinai. Então, Deus chama Moisés ao monte, né? Passa as instruções para Moisés dizer ao povo. Veja que Moisés era, ao mesmo tempo, profeta e sacerdote. Porque Moisés, profeta, ele ouve a palavra de Deus e ele transmite ao povo, né? A palavra para edificar, para encorajar, para trazer o povo para perto. Olha aí a missão do profeta. E ele também é sacerdote, porque ele se coloca ali em intercessão, né, entre Deus e aquele povo. Assim como Jesus é o nosso sacerdote, né? Hoje nós não precisamos de pessoas entre nós. O próprio Jesus, o sangue de Jesus, né? Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Mas vamos seguindo aqui. Então, Deus passa as instruções para Moisés. E Moisés volta do monte e convoca as autoridades ali do povo, né? E ele expõe tudo que o Senhor havia lhes mandado falar. Lembra que o povo já está organizado ali, né? Com as autoridades, com seus líderes, que a gente já viu no capítulo anterior. Então, veja que no versículo 8 diz que o povo respondeu unânime a Moisés: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E eu fico pensando, aqui são parênteses, viu? É Ana aqui falando. Eu fico pensando que daí vem a, a impetuosidade, a ansiedade de Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Porque o povo diz assim: não, a gente vai fazer tudo o que o Senhor ordenou, né? Mas a gente vê mais na frente, a gente vê na história, né? Que não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Mas tudo bem. Vamos ver. Aqui eles disseram: não, a gente vai fazer tudo o que o Senhor ordenou. Beleza. E aí, então, Moisés diz para Deus, né, o que o povo estava falando. Veja que aqui existe essa comunicação, como eu falei, Moisés fala para o povo responde para Moisés e Moisés fala para Deus. Moisés ali na figura de profeta e sacerdote, né? E aí, é, o Senhor então diz a Moisés que ele vai vir numa densa nuvem, a fim de que o povo todo, ouvindo-me falar, possa confiar sempre em você, né? Veja que coisa linda de Deus, minha gente, como Deus delega poder e autoridade a uma liderança, né? Deus diz assim, olha, eu vou vir numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você, Moisés, em você, através de você, né? Que coisa linda aqui essa humildade, né? A característica de Deus é essa humildade, né? Que a gente vê tão claro no caráter de Jesus. Então Moisés vai e relata ao povo tudo o que Deus disse.
E o Senhor diz a Moisés: olha lá, esse diálogo é muito interessante. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Eu estou no versículo 10. E aí, o que significa lavar as suas vestes? Né? É uma expressão aqui de pureza, de santidade. Deus queria que aquele povo se santificasse para estar na presença dele, né? Em Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É preciso ter uma reverência diante do Senhor, ter santidade, buscar uma pureza de coração, buscar a limpeza da nossa alma diante do nosso Deus, né? E eu vi lá em essa história se repetindo também, como as histórias se repetem, né? Em Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 3, quando Josué está para adentrar, né, atravessar o Rio Jordão, Deus, ele fala com Josué e Josué fala ao povo. Eu queria que vocês ouvissem esse versículo também. Olha, Josué 3:5. Josué 3:5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, santifiquem-se, purifiquem-se, né? Estejam prontos, preparados, né? E aí hoje a gente pode fazer jejum, fazer um jejum, oferecer a Deus esse jejum, não como uma banalidade, como uma barganha, como algo, né? Qualquer, mas a gente pode tirar um período para buscar essa santidade, para buscar mais, não que a gente não busque diariamente, né? Mas assim, de buscar mais. Aqui era uma preparação, porque algo muito grande iria acontecer. O Rio Jordão iria se abrir e lá onde Moisés estava, Deus ia aparecer ali aquelas pessoas. Deus ia trazer as ordenanças, ia trazer as tábuas da lei. Algo grandioso ia acontecer ali nos próximos dias naquele monte entre Deus e o seu povo, e Deus queria que o povo se santificasse, né? E essa é a proposta para nós hoje também, né? E aí o versículo 11 diz assim: estejam prontos, né? É, no terceiro dia, e no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Então, essa preparação, essa santificação, duraria aí 3 dias, e no terceiro dia, né, o Senhor descerá ao monte, à vista de todo o povo. E aí eu não sei você, mas esse terceiro dia também me remete a alguém que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, né? Ele estava ali naquela preparação. Ele venceu a morte. Não, ele desceu, né, à sepultura, tomou as chaves do inferno, né? E ele ressuscitou. E com essa ressurreição, ele nos ressuscitou juntamente com ele. É Jesus, gente. Não tem como. Olha, não tem como. A Bíblia toda aponta somente para essa pessoa de Jesus Cristo. Então, santifiquem-se, porque no terceiro dia o Senhor vai descer do monte à vista de todo o povo. É, e aí, seguindo aqui, né, o estudo, Deus vai dizendo aí, a partir do versículo 12, que o povo deve estabelecer limites, né? Limites, esses limites que Deus dá, porque veja, naquela época, a gente já viu aqui tudo isso, naquela época tinha todo um ritual, né? Somente os sacerdotes podiam adentrar no Santo dos Santos, né? Quem chegasse perto era morto, né? Deus é santo, então tinha toda uma reverência, toda uma preparação ali, né? Isso na nova aliança, Jesus veio, rasgou esse véu,
do templo foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas aqui fala da antiga aliança, né? E tinha toda essa reverência. Então, esses limites que Deus estava dando ali, dizendo a Moisés, ao povo, era para que eles realmente tivessem, ó, não chega perto. Se chegar, eles vão morrer, porque a minha santidade é muito grande. A santidade do Senhor, a santidade do Senhor, ninguém podia chegar perto. Ninguém podia chegar perto, né? Era preciso que eles se preparassem, que eles se santificassem. Então Moisés desce do monte e aí ele consagra o povo, né? E o povo obedece ali, eles realmente lavam as suas vestes, nesse sentido de pureza, né? De santidade, no sentido de purificação, né? E Moisés, ali junto com o povo, né? Ele então diz ao povo no versículo 15: preparem-se para o terceiro dia, né? E até lá não se acheguem à mulher. Você veja que até a questão do sexo ali, ele colocou, né? Não que o sexo seja pecado, gente, não tem nada a ver. Mas era a questão de uma entrega, de uma busca por santidade ali para a carne não falar mais alto, né? Matar a carne ali. Então, por 3 dias, eles se seguraram ali, eles se abstiveram, né? Do desejo sexual, eles se abstêm, né? Para que realmente a coisa da santificação, né? Porque haveria ali uma manifestação visível e especial de Deus ao terceiro dia. Lembra da teofania que eu falei? Deus iria se manifestar ali de forma visível, de visível para eles naquele monte. Então, vamos seguindo aqui, né? Seguindo aqui, então, ao amanhecer do terceiro dia, eu estou no versículo 16, né? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, densas nuvens cobriu o monte, e uma trombeta ressoou, e todos no acampamento tremeram de medo, né? Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Versículo 18: o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz do Senhor lhe respondeu. Ai, meu Deus, eu tenho que parar, minha gente. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, olha. Deus está ali aparecendo, né? Moisés fala e Deus responde. Veja que intimidade. Veja que momento lindo aí. E é essa relação que Deus quer ter comigo e com você. Ei, é essa relação. Deus fala, você escuta. Você fala, Deus responde. Ah, meu Deus. Isso é o que Deus quer. Deus quer essa intimidade. Deus não quer um povo distante. Deus podia dizer assim: olha, Moisés, lava as tuas vestes. Lava as vestes de Arão. Venha vocês dois para junto de mim, né? É, mas não, Deus quer que o povo tenha essa experiência. Deus quer, ainda que Moisés e Arão estivessem bem mais próximos, mas Deus quer que o povo tenha essa experiência. Deus quer que eu e você tenha essa experiência de viver perto. Deus não é distante. Para com isso de achar que Deus é longe, que Deus não escuta você, que Deus não é próximo de você. Deus está perto, Deus responde. Esse aqui, esse capítulo é todo um diálogo. E Jesus veio para nos trazer esse relacionamento de volta. O que foi quebrado em Adão, Jesus é o novo Adão. Jesus nos reconciliou com Deus. Então, hoje nós temos esse livre acesso, né? Mas aqui a gente está seguindo aqui. Eu acho que eu estou misturando, né, essas coisas. Mas é só para dizer para vocês. Fica com isso aqui, ó. Deus, ele quer que eu esteja junto dele. É isso, né? Então, vamos terminando aqui. A gente está seguindo aqui para os finalmente, né? Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu estou aonde, gente? Eu estou no versículo 19, né? E o som da trombeta era cada vez mais.
Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereçam, né? Que diga ao povo que não ultrapasse esses limites. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Ai, Jesus, que palavra forte é essa, né? Versículo 22. É porque Deus é santo, gente. E naquele tempo, é como eu falei aqui, eu já peguei essa frase aqui, né? Do pastor Jason, nosso querido pastor, eu já peguei dele. Deus estava aqui ensinando princípios, valores para esse povo. Então, existia todos os princípios que Deus estava estabelecendo ali para aquele povo. Deus estava ensinando, Deus estava trazendo, né, como deveria ser, como eles deveriam agir, né? Então, estava ali iniciando um relacionamento, uma caminhada com Deus. E era preciso que houvesse todo o ensino para tirar o Egito daquele povo. O Egito não tá, eles não viviam mais no Egito, mas o Egito vivia dentro deles, né? Então, era preciso aí esses princípios. Vamos lá. Então, versículo 24, né? 23. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. E o Senhor responde a Moisés: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou ao povo, né? Então, veja só. Então, Moisés e Arão sobem, né? E avisam ao povo e aos outros sacerdotes para não ultrapassar esses limites, porque senão o Senhor os fulminará, né? Aqui vai uma interpretação, Ana, bem pessoal, tá, gente? Não é nada, mas eu fico pensando assim, Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece as impurezas, as coisas que a gente ainda precisa tratar, perdão que a gente precisa liberar, né? As mágoas que muitas vezes a gente retém, as dificuldades que a gente tem de não fazer o bem quando é necessário, de se omitir quando a gente precisa se posicionar. Então, tudo isso fala de santidade. Tudo isso fala de santidade. Não é só assim, eu vou passar 3 dias jejuando pão e água, mas eu não controlo minha língua, mas eu não controlo meus apetites da carne, a fúria, o ódio, o ressentimento, sabe? E eu vejo aqui nesse capítulo Deus fazendo um convite para a gente assim: sejam santos, como eu sou santo. Sejam santos, como eu sou santo. Eu não posso sair desse estudo hoje com meu coração. E eu estou falando isso, gente, não é teatro. Eu não tenho necessidade nenhuma de fazer teatro aqui diante, né? Eu sei que a gente vai estar no YouTube aí, sei lá. Mas assim, eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu saio desse estudo constrangida, a sondar o meu coração diante do Senhor. Porque eu só vejo aqui Deus gritando: seja santo como eu sou santo, né? E assim, não é uma santidade total, não. Mas é aquela coisinha, sabe? O não mentir, o ser fiel. A coisa pequena que talvez Deus esteja requerendo de mim no dia de hoje. Que eu não posso ler as escrituras, me apegar às escrituras, sem aplicar na minha vida. Eu preciso que ela seja aplicada. Então, a minha reflexão hoje aqui é constrangimento, sabe? Essa coisa de
Deus, me ajuda a viver essa santidade todos os dias, né? Todos os dias. Que não haja limites para eu me aproximar de Ti, Senhor. Porque o Senhor já veio, o Senhor já derramou seu sangue, o Senhor já deu tudo por inteiro. Não deixa que eu tenha limites entre eu e você, Deus. Arromba esses limites, derruba, em nome de Jesus, sabe? O limite, gente, não é Deus agora, porque ele já veio, ele já se encarnou como homem, ele foi numa cruz, ele derramou sangue, ele deu a vida. Então, o limite foi rompido. Que eu e você não coloque limites, aonde o Senhor não coloca limites. O sangue dele está disponível para mim e para você, para remissão dos nossos pecados. E aí eu quero só terminar, sério, agora, lendo Jeremias 31. Olha o que diz, eu falei muito aqui da velha aliança, a gente viu aqui velha aliança, mas deixa eu ler só isso aqui para você. Pega aí, pega isso. Jeremias 31 e 32. O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo, está chegando o tempo, e esse tempo já chegou, viu? Deus estava falando lá em Jeremias. Está chegando o tempo, e eu digo para vocês: esse tempo já chegou, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse Deus deles, eles quebraram a minha aliança, né? Eu sou o Senhor quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. E escreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E esse tempo já chegou. E esse tempo é hoje. E eu vou fechar meu microfone. Aleluia. Agora a gente vai aos comentários. Fique à vontade para abrir seu microfone, levantar a mãozinha para a gente compartilhar aqui esse estudo, em nome de Jesus. Amém, amada. Parabéns. Que meditação. Nossa, fiquei aqui realmente maravilhada. São chaves. Peguem as chaves, anotem os versículos, que eles são muito importantes. E eu vou só ler um complementozinho de um comentário aqui que eu tenho. Na aliança do Sinai, Deus chamou o povo para ser absolutamente leal a Ele, como o único Deus, e a ter um estilo de vida que refletisse a vontade e a natureza dele como seu soberano. Meu Deus, isso é o que a gente mais nossos amados pastores falam para a gente, né? O estilo de vida do Senhor. Vistam isso no coração, né? É muito forte, Aninha. Esse capítulo é capítulo para a gente ler, reler, ler, reler. Ele era todo marcado e foi mais marcado ainda. Meu Deus, obrigada, Aninha. Muito forte, muito mesmo. Por isso, essa grande emoção tua aí, que Deus te abençoe. Foi lindo. Obrigada. Amém, Jesus, amém, né? É essa coisa de Deus trazer para perto mesmo, né? No Monte Sinai ali, Deus queria trazer aquele povo para perto dele. Isso, exatamente isso. Ele estava ali, Deus estava se desnudando para eles. É impressionante. E é uma honra, né? Só Moisés teve essa coisa clara. Fala, desce, responde. Isso é fantástico, é um presente mesmo. Deus se mostrando a nós, e até hoje ele se mostra através da palavra, do que está escrito aqui. Muito bom, minha amiga, muito bom mesmo. Obrigada, Deus te abençoe. Amém, amém também. Aninha, Oi, amada. oi, ó.
Estamos aqui, mas estamos firme e forte na palavra, né? Louvando e adorando ao nosso Deus, né? E Amém. assim, ouvindo você e lendo aqui a palavra, acho que é uma coisa assim que mais tocou meu coração. Tem o 19:5, que é o próprio Deus, né, que fala: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Que negócio forte, é o tesouro pessoal de Deus. Quer dizer, a gente está falando aí de algo assim muito maravilhoso, né? Nós somos o tesouro pessoal de Deus, se me obedecerem fielmente. Quer dizer, aí fala desses atributos, né? A obediência e a fidelidade, né? Achei isso assim, que isso fala do atributo de Deus e é o atributo que ele espera que a gente tenha, né? Que é a obediência e a fidelidade a ele. Então, eu achei assim, e que preciosidade, né? Sermos o tesouro pessoal de Deus. Eu achei isso, assim, fantástico. Fantástico Isso mesmo. mesmo, isso mesmo. E assim, Lara, foi bom você trazer isso, porque a gente fala muito, o tesouro pessoal e tudo, mas aí ele coloca, né, a condição. Tem um se aí, se. Esse se é para ser bem arriscado mesmo. Se você Você, ouvir e você me obedecer fielmente, né? Vocês serão meu tesouro pessoal. Ai, Jesus, que lindo. amém. Obrigada, amiga. Amém. E aí, gente, o que mais que a gente pode aprender daqui, aplicar na nossa vida, no dia de hoje? Queria complementar aí o 19:5, né, num trecho que seria, como um resumo, né? Ou melhor, pode ser oferecido ou imposta por um superior a um inferior, quando ele, né, impõe os limites. Nesse único caso, o superior exige, né, que é Deus, né, que é o nosso Jesus, exige lealdade do seu aliado, que somos nós, mas ao mesmo tempo se obriga a protegê-lo, né? É dizer assim, né? Tenha lealdade, mas eu estarei sempre aqui para te proteger e jamais te deixarei sozinho, né? Descansa em mim e assim terá o descanso e o gozo da vida, né? Isso, Demétrio. Oi, Aninha. Eu queria, lindo, viu? A gente aqui, o médico entrou outra pessoa para tirar a pressão e a gente perdeu um pouquinho. Mas eu queria pedir para a Lari, tu lê o versículo 10, por favor, para eu poder comentá-lo. Ele fala sobre os limites, sabe? Sobre a obediência. Deus pede, ele dá ordem para Moisés, né, para que o povo tenha limites. Tu lê, Lari? E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. E veja que ele fala, dá uma instrução clara. É bom uma de vocês baixar o som, baixar o. Baixa aí, fecha aí o teu. Ele fala sobre lavar as vestes, o se preparar. E é como estava na sua oração, né? Deus, o que é que está interrompendo meu limite? Porque ele já fez tudo. Mas o que eu preciso mudar em mim? De comportamento, de atitude, de obediência mesmo, né? Isso é muito profundo, esse versículo, porque Deus espera de nós. E é muito importante no nosso secreto, isso é muito individual, no nosso secreto para cada um. Deus, qual é o meu limite? Onde estou extrapolando o limite? Até onde eu posso ir?
né? Essa obediência individual mesmo, e de purificar, de se santificar, é muito profundo mesmo. É como Tânia falou aí, ler, reler, e deixar realmente que essa passagem mexer no nosso coração e trazer ela para o nosso dia a dia. Amém. Obrigada, Aninha, por tanto ensinamento. Amém, amém. E assim, o lavar as vestes, né? A gente vê que não é uma atitude externa somente, né? Não é só externamente, não é só aparência, é o íntimo mesmo do nosso ser. É realmente sondar, né? Como diz Davi no Salmo, né? Sonda-me, ó Deus, conheces os meus pensamentos, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Onde é que eu estou deixando de obedecer? Porque eu fico pensando, já que a gente está aqui nos comentários, eu vou comentar aqui. Eu fico pensando assim, se aquele povo realmente tivesse totalmente consagrado nesses 3 dias, será que eles também não estariam no monte? Eu fiquei pensando, sabe? Depois o pastor pode até me responder. Mas assim, eu não sei se faltou algo ou se realmente era só para Arão e Moisés ali. Porque a gente vê que Deus tinha um relacionamento com Moisés, onde ele via Moisés face a face. Moisés era amigo de Deus, né? E esse é o alvo, tem que ser o alvo da gente, sabe? A gente não pode querer ser amigo de um profeta, amigo de um sacerdote. A gente precisa ser o profeta, o sacerdote, porque é isso que a gente é. É isso que a gente é, né? A gente precisa ser aquele que o rosto brilha quando está na presença de Deus. A gente precisa ser essa pessoa, né? E é isso que Deus chama você. Não sou eu que estou falando, é Deus que chama para junto dele. Se você obedecer, se você se santificar. Assim, que é no dia a dia, gente. Não é no dia a dia. Não existe assim, hoje eu pequei, então hoje eu vou ficar longe do monte. Não, vai para o monte. Vai para o monte. O sangue de Jesus já purificou. Vai para o monte arrastando, né? A sua impureza. Chega lá no monte, você diz: Ó, Jesus, trouxe isso aqui hoje. Mas eu quero estar aqui com o Senhor. Mas eu trouxe isso aqui, ó. Tá, tá impuro, não tô aguentando. Pega ele, lança no mar do esquecimento. Limpou. Amém, né? Amém. E mais. Amém. Se tivermos mais comentários, vou chamar o nosso pastor, porque aí ele comenta mais um pouco também, ora por nós. Hoje é dia de sim, viu, gente? Lá na igreja. A gente tem que correr para a igreja hoje, porque tem o dia do sim. E vai ser maravilhoso, né? Ver novas pessoas se achegando à nossa igreja. Como isso é maravilhoso, Senhor. Pastor Jason, eu acho que está no mudo, eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se alguém continua mudo. Ele está tentando. Está mudo. Agora, tá ouvindo? Agora, agora. Pronto. Ó, dizer que eu fiquei muito feliz em ver. Bom, ó, esse pano de fundo aqui eu não estou no mar, não. Foi só um. Foi de uma outra coisa, de outro evento. Mas estou muito feliz em ver Larissa aqui online hoje, né? Larissa, estamos aí orando por uma sua plena recuperação. E, gente, olha, tem que ser realmente bem rápido hoje aqui. É, nós estamos sim indo para chegando lá para o dia do sim. E essas questões aí que a gente viu, é fundamental a gente ter em mente a questão dessa busca
da intimidade com Deus, é uma coisa que está liberada completamente para a gente hoje, né? Então, ele tem o acesso total ao Senhor, livre acesso ao Senhor, que a gente possa desfrutar dessa verdade, tá? Gente, eu vou orar rapidinho aqui, que eu estou realmente no trânsito, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais essas questões. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o teu amor nos enche e nós somos, Pai, agraciados por termos a liberdade da tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra a cada um de nós sempre o entendimento pleno, Pai. Nós queremos não apenas estarmos diante da palavra, mas queremos viver o entendimento da tua palavra. Ó Pai, dai-nos um dia, né, na tua presença, e que nós possamos buscar sempre a tua presença, estando sempre diante de ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um ótimo dia para todos. Hoje temos festa lá do Dia do Sim, temos o Bispo vai estar conosco, o Bispo Miguel, vai ter o lançamento do livro dele também. Vai ter uma grande festa agora de manhã. Quem puder estar junto agora de manhã também, vamos lá então, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastor. Lari, estamos orando por você, amada. Beijo. Orando por você, Lari. Um Deus beijo também. abençoe. Todo mundo aqui em oração, abençoa. Que a cura seja total, pelo poder e Amém. autoridade do nome de Jesus, Larinha. Beijo. Beijo, Aninha. Amém.